Então, boa noite a todos. É mais uma quarta-feira, mais um Momento Abrate. E, como a gente tem comentado, né, a gente tem incentivado todo mundo a estar mandando algumas sugestões e, às vezes, em conversas informais sobre uma situação ou outra que vem acontecendo, ou algumas sugestões ou solicitações, a gente vai criando, né, as temáticas para o Momento Abrate. Vocês conhecem, né, o movimento da arbitragem dentro da Abrat, que a gente trabalha muito com a questão de conexão. Conexão entre os nossos próximos, ou seja, para a gente estar conectado com os nossos pares dentro da nossa própria federação, de forma que a gente atue de forma padronizada e consiga, né, trabalhar de uma sintonia ou um alinhamento melhor, também entre os estados, entre as regiões, e aí a gente vai ampliando, né, porque o atletismo, ele é mundial, né, então ele é global. A gente pode ou participar em eventos fora ou receber atletas de fora no nosso país. Então a gente precisa ter essa conexão. E a gente tem várias formas de se manter conectado, né. Então a Abrat, além dos movimentos que realiza para os seus próprios associados, ela também traz para os associados algumas questões que outras entidades ligadas ao atletismo estão realizando a de tempos em tempos, né. Então, até por uma, dúvida que foi encaminhada, era em relação assim: "Poxa, mas às vezes tem um evento que é só em espanhol. Eu não entendo nada de espanhol, por que que eu vou fazer esse evento?", né, ou "Será que eu posso fazer esse evento?". E o nosso estímulo é sempre assim: "Faça". Mesmo que você não consiga entender o que está sendo falado, às vezes com as imagens que são, colocadas num PowerPoint, às vezes com alguns questionamentos, né, você vai entrando em sintonia e quanto mais a gente vai treinando os nossos ouvidos, mais a gente vai conseguindo se conectar ao mundo do atletismo, né, que é feito de diferentes línguas. A gente pode dizer que dentro do nosso próprio país, a gente tem uma diversidade de falas, né, tem algumas palavras que só numa cidade ou só num estado se fala, e quando você vai conhecer aquela cultura, você: "Nossa, mas o que é isso?", né, a gente até fez uma brincadeira logo que a gente, começou a fazer as conexões através de videoconferências da Abrat, sobre o tal do nosso alisador, né, de areia, né, do nosso nivelador de areia. Vamos lá, no Paraná, como é que se chama, Eliane, esse Pataca. nivelador? Pataca. E aí foi né, o que que é uma pataca? Então são termos diferentes que só se conectando é que a gente vai conhecendo essas diversidades, né. Então a gente quis trazer algumas, questões que estão acontecendo e que é muito importante que a gente se mantenha conectado. Por exemplo, o atletismo ele se apresenta em diferentes formatos, né, a gente trabalha o atletismo, seja no mini atletismo, seja no atletismo escolar, né, nos jogos escolares que são muito importantes dentro dos estados, né, os jogos universitários, tem o atletismo master, tem o atletismo olímpico, tem o atletismo paralímpico, e o paralímpico a gente tem várias questões que são feitas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, o que a gente, sempre está solicitando é quando tem algum evento específico do paralímpico, que a gente não esqueça que, qualquer situação que a gente queira realizar junto ao CPB, a gente precisaria estar fazendo os eventos que são próprios do CPB, né. Deixa eu só verificar onde que está, acho que eu não coloquei. Aqui, mas existe um curso chamado Movimento Paralímpico, né. Esse é um movimento, deixa eu até ver se eu consigo ampliar aqui, né, que dentro da educação paralímpica a gente consegue fazer esse curso, que é 100% EAD, é um curso maravilhoso, né, que a gente tem várias situações lá dentro que a gente começa a realmente entender, né, de que o atleta paralímpico ou para-atleta é um atleta, e a gente vê o quanto o movimento do paradesporto faz com que ele seja reinserido na sociedade, que ele se sinta pertencente, porque há uns tempos atrás as famílias, elas não mostravam as pessoas que tinham alguma deficiência física.
deficiência todos nós temos, né, e dependendo da nossa deficiência ou do quanto isso tem um critério mínimo para se entrar em algum esporte, inclusive no próprio atletismo, vai ter uma classificação, né, e as deficiências físicas fazem essas classes, mas o movimento paralímpico é um dos exemplos da educação paralímpica que a gente poderia ter, né, e ficar aqui horas falando, é um excelente curso que a gente recomenda para todos e se a gente quiser fazer qualquer outro curso do CPB, a gente precisa ter esse curso base. E quando a gente fala de CBAT, lembrem que para várias convocações, a CBAT exige que o árbitro tenha alguns cursos específicos que são promovidos pelo IOB, que, né, é o nosso Instituto Olímpico Brasileiro. Deixa eu tentar abrir aqui o site, vamos ver se é esse o curso que eu consigo. Tá? Oi? Quando você está naquela condição do PowerPoint ainda com o programa não em apresentação, você consegue abrir cada uma das páginas. É, Basta eu já deixei aqui, né, para tentar abrir direto, né. Então, se a gente entrar dentro da página do Instituto Olímpico Brasileiro, a gente vai olhar para o calendário e de nosso interesse principal, nós temos aqui o programa de esporte seguro, que é a prevenção do enfrentamento do assédio e abuso nos esportes, tanto para adultos e é interessante inclusive para os jovens, né, para que a gente, maneje com esse material. A questão do curso de esporte antirracista, que todo mundo sai ganhando, né, e o programa Esporte Seguro para as organizações, a gente que trabalha diretamente com gestão do esporte, também precisa estar atento a essas questões, né. Então, esses são cursos que a gente, sugere, orienta que façam, eles são bastante importantes, e quando a gente vai trabalhar, vamos colocar aqui, com a nossa entidade maior do atletismo, que é o World Athletics, nós já mostramos aqui para vocês, mas que existe o que a gente chama de plataforma do e-learning. Eles estão trabalhando para que tenha em outras línguas, inclusive em português, e eu acredito que seja em português do Brasil, porque a gente tem mais brasileiros falando a língua portuguesa, né, do que o português de Portugal, que é diferente, e quando a gente convida árbitros portugueses, quem participa desses movimentos de conexão, né, com os nossos pares, consegue ver, né, o formato de palavras também diferentes, se já são diferentes aqui no nosso país, imagina quando a gente, traz de outros países, né. Então, por exemplo, se vocês fizerem o cadastro dentro do e-learning, vocês vão entrar e vão conseguir ver vários cursos que estão disponíveis por lá. Eu vou passar aqui rapidamente, deixa eu só ver se eu estou com o curso, uma orientação aberta, não. Mas aqui a gente consegue, clicando, verificar, cada um vai ter um X de cursos que vai conseguir abrir, mas existem cursos específicos para árbitros, que é technical officials que eles colocam, tem a liderança de gênero, né, tem cursos para treinadores, cursos mostrando inclusive o comprometimento da World Athletics com a sustentabilidade, do mundo. Existem outros de, compliance, então é bem interessante entrar no e-learning que a gente consegue, verificar, né, essas possibilidades que tem por lá. E além das principais entidades mundiais que a gente, tem trazendo cursos disponíveis a toda hora, né, a gente tem também outras entidades como esta, que é da Guatemala, que todo ano vem fazendo, né, um seminário internacional. Até o ano passado eles faziam uma sequência de dias, né, que não tinha intervalo, e esse ano eles estão fazendo com um certo intervalo. Então deixa só eu passar para a apresentação aqui. Eu já fiz a inscrição, não estou conseguindo realizar, mas eu vou compartilhar com vocês, vai ser dia 4 e 5 de outubro, das 8 da manhã deles às 12h30 deles, então quando a gente faz aqui, né, a propaganda dos eventos que são feitos por outras entidades que não a ABRAT,
principalmente em outras partes do mundo, a gente coloca o nosso fuso horário, sempre hora oficial do Brasil, que é a hora Brasília, a hora São Paulo, né? E aí, quando a gente olha, às vezes, um folder como esse, a gente fala, nossa, mas é às 8 horas, e tenta entrar lá no link e não está abrindo o curso, né? Então, essas conexões para realizar eventos fora do Brasil, né? A gente tem que estar sempre linkado também, não só nas questões de língua, mas também de fuso horário, tá? Então a gente vai ter, essa outra parte do Seminário Internacional de Arbitragem Pedagógica, e o tema desses dias 4 e 5 vai ser justamente a preparação física do árbitro, esportivo, tá? Então este é um ponto bem interessante para a gente observar. Então a gente queria trazer para vocês que a ABRAT, né, essa proposta, né, dessa gestão de arbitragem conectada, é justamente para trabalhar com essa conexão. A gente tem trazido algumas ferramentas para os nossos associados, uma delas é o blog. Eu não sei se vocês estão encaminhando ou não, né, a questão de histórias que vocês vivenciam, imagens, né? Vocês podem estar mandando para aquele contato@abrat.org.br, podem estar encaminhando ali para o nosso grupo de WhatsApp, e essas histórias, né, a gente vai estar colocando nesse blog e fazendo crescer essa nossa comunidade, essa nossa conexão com as histórias, que inclusive fica registrado a nossa vivência dentro do esporte e o atletismo em si, nas suas diferentes conexões. Se vocês, realizam algum curso ou querem divulgar algum curso, né, que de repente tem lá dentro da sua entidade, dentro da sua instituição, também a gente consegue estar fazendo essa divulgação, né. Volta e meia vocês podem estar olhando que a gente coloca alguns links, algumas questões em notícias do site, que é justamente para manter o associado da ABRAT conectado, não só dentro do nosso mundinho chamado Brasil, mas como nosso mundão chamado planeta Terra, né, que é onde o atletismo se apresenta nos seus diferentes formatos, tá bom? Então hoje a gente vai trabalhar sobre isso, e na próxima semana a gente tem, como o Jorge Salcedo comentou conosco, quando ele veio falar das alterações de regra que entraram em vigor no início já de 2023, ele já tinha alertado que a gente ia ter alguns ajustes de regra. Essas regras já estão em vigência desde 14 de agosto na World Athletics, são coisas muito simples, só correção de forma de escrita para deixar mais claro. Tem uma questão que a gente sempre solicitava, né, da questão do arremesso e lançamento, então a gente vai falar melhor sobre isso, e tem uma questão de balizamento, mas aí a gente deixa essas novidades para estar falando para vocês na próxima quarta-feira, no Momento Abrat, tá bom? Gente, um grande beijo a todos, uma boa semana e até a próxima quarta-feira. Beijo grande, tchau, tchau. Ah,